Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos acompanha na intimidade do rádio e também pela internet. Uma grande confusão em torno das restrições aplicadas nas crianças durante a pandemia. O último assunto foi o uso de máscara a partir para crianças a partir de 3 anos de idade. Uma grande confusão, uma grande injustiça e até me parece uma violência emocional, inclusive contra pais. E aqui fala um deles: pode máscara, não pode, tira, bota, 3 anos, 12 anos, lugar aberto, lugar fechado, lei federal, portaria do governador, cancela a portaria, posição da prefeitura. O que a gente faz? E mais, quem está estudando de verdade sobre os impactos dessas restrições no desenvolvimento socioemocional das crianças, especialmente da primeira infância? Então, nós vamos tentar elucidar e trazer a voz de quem entende de verdade desse assunto, independente das narrativas que se cria. Todo mundo virou cientista sobre as vidas das famílias, né? E é isso que nós vamos tentar trazer hoje, uma contribuição no outro olhar de hoje. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com a médica psiquiatra Mariana Webel, que é especialista em infância e adolescência. Eu acompanho o trabalho da doutora Mariana, como eu disse, ela estuda o assunto e tem se pronunciado, compartilhado reflexões sobre as restrições que a pandemia gerou no desenvolvimento das crianças, medos, traumas, repulsa de abraçar, de beijar, ou seja, uma trava na empatia, um dano irreparável. Eu vi, Mariana, que tu chamaste num dos teus vídeos, um dano transgeracional de insegurança para as crianças. Isso precisa nos preocupar bastante. Então, Mariana, primeiro, bom dia, doutora Mariana, né? Imagina, Mariana. Bom dia, Cleber, bom dia aos teus ouvintes. É um prazer estar aqui no teu programa, Outro Olhar, que tem uma importância muito grande no nosso jornalismo, trazer realmente uma outra opinião, e para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui podendo debater desse assunto, que desde o início da pandemia, Cleber, eu venho falando que economia são vidas e que educação é vida. Vida por quê? Porque educação é a saúde da pessoa, é a saúde socioemocional, tem um impacto ao longo da sua vida, especialmente, como você falou muito bem, já falou tudo que eu ia falar praticamente, na primeira infância. É, né? Que eu estou te estudando por isso. Viu? Muito bem. Então, a gente não pode, isso está se vendo, então, como aquilo, a economia a gente vê depois, ou educação, isso não tem como ver depois. A criança, especialmente na primeira infância, tem uma janela de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Uma janela de oportunidade para algumas habilidades muito importantes, ou seja, o seu cérebro tem os caminhos já pré-programados e que dependem dos estímulos externos para se desenvolver, para aquela capacidade biológica se demonstrar na prática, ser transformada em habilidades. Então, se a criança não tem o contato com outras pessoas, se não recebe as regras, a disciplina, se não tem o contato com a linguagem, esses caminhos não vão se formar tão adequadamente. É claro que podem ser formados depois, mas não tão facilmente, não com tanta eficácia também. Então, por isso que eu digo que os danos, os prejuízos são muito grandes, e para isso não tem vacina, não tem como a gente, depois de alguns anos, não, essas crianças vão estar deprimidas, vão estar ansiosas, já estamos vendo isso, com uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, com uma dificuldade de encarar os problemas e as frustrações da vida. E essas crianças de hoje vão ser os nossos adolescentes, os nossos jovens do futuro. E por que eu digo que é transgeracional? Porque algum dia eles vão ser pais, né? E como eles vão ser pais se eles não tiveram todo esse aprendizado na primeira infância? O que a gente aprende mais precocemente é o que mais fica na nossa memória, é o que mais fica na nossa vida. Então, não ter o contato com outras pessoas, não ter esse número de estímulos e de experiências é muito prejudicial, sim, para as nossas crianças, e não se recupera depois. E nessa idade aí, Mariana, especificamente dos 3 anos, né,
no ambiente escolar, quando a criança está desenvolvendo essas habilidades, eu tenho uma filha de 4, um filho de 6 e uma filha de 9, né? Imagina que estão na fase de desenvolvimento da linguagem, por exemplo, né? Como é que faz uma criança de 4 anos, como a minha menor, para enxergar o movimento da boca da sua professora? Imagino que isso faça diferença, né? Ou de um coleguinha. Então, né, Kleber, também desde o início da pandemia eu tive muito envolvida também na questão da volta às aulas presencialmente, especialmente para as nossas crianças da primeira infância, porque nós sabemos que não é no online que elas adquirem toda essa interação e que elas vão desenvolver essas habilidades, que, como eu falei, as habilidades socioemocionais, a gente vê nos estudos hoje em dia, o que é importante para estar no mercado de trabalho lá na frente, né? É ter a capacidade de empatia, de colaboração, de se colocar no lugar do outro, de solucionar problemas, não de decorar. E tudo isso a gente só aprende na prática, não é no online, é no presencial. Além disso, James Heckman, que é um economista também bastante conhecido, ele fez já estudos que mostram que o que a gente investe na primeira infância tem um retorno muito maior do que se investir nos outros anos. Então, essa foi uma preocupação realmente muito grande para mim, não só, é claro, economicamente, mas também de todo esse prejuízo cultural e educacional que a gente ia ter. E já estamos vendo. Tem estudos na Holanda que mostram, imagina, na Holanda, que é um país muito mais desenvolvido que o nosso, tem uma educação muito superior, eles ficaram apenas 8 semanas sem aulas presenciais e já tiveram um prejuízo muito grande na aprendizagem, especialmente da língua e da matemática, que também são habilidades muito importantes. Mas especificamente na linguagem, o que a gente vê? Que é claro que quando a pessoa está de máscara, até mesmo nós adultos temos uma dificuldade em compreender e ser compreendido, né? A gente tem que falar com outro tom de voz, a gente perde também, a gente só está vendo metade do rosto, então tu não consegue ver a minha expressão facial, se eu estou sorrindo, se eu estou com cara de brava, se eu estou desconfiada, então toda aquela questão da ironia, essas expressões faciais que fazem parte da linguagem não verbal, da comunicação não verbal, que também faz parte dessas habilidades socioemocionais que eu estava falando que é tão importante para desenvolver empatia e tudo mais. Então, a criança precisa ter a capacidade de detectar esses sinais não verbais, até mesmo porque ela não entende muitas vezes o que a palavra quer dizer, o significado da palavra, mas ela entende pelo nosso relaxamento corporal, pela nossa expressão facial. E tudo isso se perde, sim, muito no online, né? E no uso de máscara. Então, como que as crianças, né? Lembra, todo esse ano passado, será aula online para uma criança pequena, tu tem filho pequeno, eu falo como mãe de gêmeas, eu tenho 2, a Estela e a Gabi tem 6 anos, então eu vivi isso também. Na época elas estavam com 5 para 6. Impossível fazer com que Não crianças existe, dessa idade né? Não. aprendam. Também por isso, a gente está aqui conversando aqui, mas a gente já tem uma intimidade com a câmera, já está mais acostumado, e mesmo assim não é fácil, né, Kleber? Não sei para É ti, verdade. mas a gente não tem toda essa dinâmica, é muito mais complexo falar com alguém no online. A gente conquistou isso com muita prática. Então, querer que as crianças tenham a mesma prática que nós no online, isso não existe. Então, dizer que o online é a mesma coisa que presencial não é. E especificamente, então, com a máscara também tem isso, elas não veem nossa expressão facial, tem uma dificuldade na própria articulação da fala, a criança, quando fala, ela também não consegue articular todo o seu rosto, e além disso, a gente também tem o problema, como você mesmo falou, que eu conversei em alguns outros vídeos, que é o trauma que elas sentem. Tem lugares, eu já fui, talvez você também, que os adultos estão sem máscara e as crianças não querem tirar, elas não se sentem mais à vontade ou menos protegidas. Tenho pacientes também que têm medo de tirar a máscara, falam, não, mas pode tirar, enfim. Então, eu me pergunto... E uma trava, né? Uma trava na elas empatia. querem seguir muito as regras, foi colocado na cabeça delas que a máscara protege, que o corona é um perigo. Nas escolas, agora, hoje mesmo eu atendi uma menina, ela falou que o monitor da escola falou que ela tinha que botar máscara, porque tem que botar agora até no recreio. Quer dizer, então, se coloca isso de uma maneira para as crianças, que eu pergunto, os danos da máscara não são muito piores, porque tudo na vida tem risco, né, Kleber? Até proteger demais. Então, deixar as crianças numa bolha também é ruim.
Então, se os danos da máscara não são maiores, superiores aos seus benefícios, eu gostaria de ver algum artigo científico que prove o contrário, porque se fala tanto em ciência, mas não existe nos artigos científicos que comprove que a máscara usada pelas crianças está protegendo elas ou os adultos. É o contrário. Os adultos têm que usar, o staff da escola, sim, use, mas as crianças não, especialmente nessa faixa etária dos pequenos, em que os danos são tão grandes, como a gente conversou, não faz o menor sentido no aprendizado, nas habilidades socioemocionais e também na saúde mental delas, que está realmente abalada com isso. E isso não é qualquer responsabilidade nossa, né, Mariana, que nós estamos falando disso já há um bom tempo, na medida em que os estudos científicos aí sim mostram que a transmissibilidade das crianças é quase inexistente, né? Exato, e além da transmissibilidade entre elas de criança para adulto ser quase inexistente, como você falou, quando elas têm a doença é muito leve, é muito leve. Então, é isso que eu pergunto também, os riscos que a gente está expondo elas a essa proteção excessiva, não é mais danoso do que uma suposta doença, do que pegar a doença. E a gente está protegendo o quê? Os adultos ou as crianças? A gente está protegendo os adultos dessa forma. E eu não conheço isso em nenhuma outra espécie. A gente está, os vulneráveis são as crianças, nós temos que proteger as crianças, não o contrário. Então, outro ponto que eu penso é, nós vacinamos a população adulta, não era um pedido das professoras desde o início, elas estavam com muito medo, não queriam voltar às escolas. Agora elas estão vacinadas, foram até grupo prioritário. Por que não voltar, então, as crianças sem a máscara e sem esse espaçamento tão grande nas salas de aula, né, Kleber, que faz com que as crianças sigam não tendo aulas todos os dias, semanalmente. Nós temos muitas escolas no nosso estado em que as aulas são semana sim, semana não. Além disso, nas cafeterias, ao contrário dos restaurantes, isso é uma coisa que para mim também não tem lógica nenhuma, as crianças não podem ficar a menos de 2 metros de distância. Então, faz com que, por causa da hora do lanche, que acontece em muitas escolas, ou o almoço, elas não podem, então tem que continuar nessa questão do rodízio, quer dizer, tudo tem um empecilho especificamente nas escolas. Enquanto isso, eu não sou nada contra a abertura, gente. Eu, desde o início, sempre falei que tem que ter abertura da economia, tem que continuar os trabalhos. Mas isso não pode ser restrito somente às escolas, porque só com as nossas crianças. E eu, como você falou, eu sou médica, sou mãe, então eu sempre quis a volta às aulas, porque eu entendo que é muito melhor as crianças estarem na sala de aula do que fora. Os riscos da gente proteger elas com essa bolha é muito pior do que os benefícios que elas têm na sala de aula. Tem uma outra coisa que a minha esposa Renata, que é farmacêutica, escreveu e tem refletido comigo sobre o asseio das máscaras, né? Eu não vi estudo ainda sobre isso, mas é um questionamento que também vale o asseio das máscaras nas crianças, né? Pelo menos eu vejo o jeito que as máscaras das nossas crianças chegam em casa, aquilo ali vira uma verdadeira... a escola até manda, traz 2, 3 máscaras. Primeiro, criança de 3, 4 anos não vai ficar usando máscara. Segundo, vira uma grande fonte de contaminação de outras coisas, aquilo ali, né? Eu fiz uma vez ali uma pergunta no meu Instagram, né, a respeito das máscaras, para as mães falarem se teve algum prejuízo para os seus filhos, né? Porque pode ser uma coisa só da minha cabeça, quem sabe, né? O que eu peguei. Não, Kleber veio de tudo. Acne, dermatite, por causa da dermatite é inflamação na pele. Isso que você falou da articulação da fala, muitos com dificuldade na aquisição da linguagem. O que tem de crianças com espectro autista, mas que, na verdade, elas não estão conseguindo desenvolver a fala por causa disso, é assustador. Então, várias outras coisas, crianças com asma que se sentem sufocadas, o que veio, dificuldade de fazer esportes, e como você mesmo falou, botam na boca e ficam mordendo. A criança nessa fase ainda continua na fase oral. Então, é muito tentador para ela ter algo perto da boca que ela não morda, que ela não chupe, que ela não mastigue. Faz parte do desenvolvimento das crianças. Então, eu volto a dizer, aonde está a ciência que nos mostra que tem mais benefícios do que riscos para o seu desenvolvimento emocional, cognitivo e social usar máscaras, do que ficarem de máscara. Se me provarem, está tudo certo, a gente usa e cumpre as regras, e troca 10 vezes a máscara, se fizer sentido. Nós queremos proteger as nossas crianças, né, Kleber, tu é pai, é o que a gente mais quer. Mas não faz sentido, gente. Outra coisa, porque só nas escolas elas estão em festas, elas vão agora na casa uma das outras, clube, tudo liberado. Eu tenho dificuldade, Kleber e seus ouvintes, não sei se vocês também compartilham dessa dificuldade,
de explicar para as minhas filhas o motivo pelo qual elas somente têm que usar máscara na escola, né? Então, realmente fica também uma mensagem de que parece que a escola é mais perigosa, que tem mais coronavírus lá, entende? Fica tudo muito errado, a gente tem que passar as regras para as crianças, elas têm que cumprir, com certeza, sou muito a favor da disciplina, mas eu também não quero que as crianças sejam subservientes, que elas aceitem qualquer tipo de regra, acho que tem que ser questionadoras, e é o nosso papel como pais, fazer com que elas cumpram as regras, mas aquelas que fazem sentido. Então, eu realmente tenho dificuldade de explicar esse tipo de regra para as minhas filhas. E eu vejo também um pouco, sinceramente, aí estou falando de todas, no ambiente das escolas, uma certa criação de um ambiente de paranoia, assim, né? Eu concordo. De proteção que desborou para uma paranoia, né? Porque as escolas estão exigindo mais do que os governos já, Perfeito. né? Perfeito, Kleber, perfeito. E aí me dizem, ai, mas é a ciência, são os seus colegas médicos. Mas então, eu quero que os meus colegas médicos que estão nos ouvindo, que fazem parte dessas consultorias para as escolas, nos mostrem os trabalhos que provam que as crianças usarem máscaras, passarem tanto álcool gel na mão, estarem tão afastadas, tem mais benefícios do que riscos para o seu desenvolvimento socioemocional. Eu realmente quero estudos que mostrem que o uso de máscaras na idade delas, das pequenas, é tão necessário. Qual é o benefício disso tudo? Eu realmente fico curiosa para entender, porque eu concordo contigo. As escolas tomaram precauções muito maiores do que as exigidas. E como a gente estava falando, tudo na vida tem riscos, até proteger demais. A gente tem que lembrar, né, gente, nós como mães, quando a gente botou as crianças na escolinha, elas eram pequenas, da idade do Kleber, talvez, vão para a escolinha, vão pegar infecções, vão chegar muitas vezes com vômito, com diarreia, com aquelas viroses que são típicas da infância. Então, isso acontece quando vai para a escolinha, mas não é por isso que a gente deixava de levar as crianças para a escola. Essas viroses sempre vão acontecer, porque nós, como pais, entendemos que é muito melhor a criança ter essas viroses, mas ter interação com outras, ter interação com seus professores, aprender outras habilidades que não vão aprender em casa. Então, o que eu quero dizer? A gente vai criar as crianças numa bolha? Que tipo de geração vai ser essa, Kleber? Para mim, é assustador que alguns pais ainda queiram que as crianças permaneçam de máscara, ainda queiram que não vão para as escolas com medo de que vão pegar um vírus. E eu concordo também que se criou uma paranoia, uma exigência exagerada nas escolas, como eu te falei, que essa criança hoje me falou que o monitor estava lá, máscara no pátio, porque, enfim, a autoridade mandou, sabe, ainda falando de um jeito que, para mim, me parece até assustador, se eu tivesse a idade dela. E numa escola particular aqui de Porto Alegre. Então, essa coisa também que me preocupou muito desde o início da pandemia, da perda da liberdade individual de cada cidadão a partir da pandemia. Eu penso, não sei se compartilha comigo, mas que educação e saúde é um dever dos pais. Ninguém melhor, ninguém mais do que os pais quer o melhor para os seus filhos. Não, e sempre que o Estado tentou se meter para coisas dentro da família, sempre deu errado. Porque ninguém vai saber cuidar melhor dos filhos do que nós. Não é o cara lá dentro do palácio que vai dizer o jeito que a gente tem que fazer, né? Porque ninguém ama os nossos filhos mais do que nós, né? E a gente, se não sabe, a gente estuda, a gente vai atrás, a gente se informa, ouve o teu programa. Se não acredita no que eu estou falando, vai atrás, não tem que acreditar mesmo. Mas a gente sempre tem que buscar o melhor para os nossos filhos. E quando a gente perde o direito de buscar o melhor para eles, é por isso que eu acho que eu tenho um grupo de mães médicas. Eu falo, cadê os pais médicos? Mas eu acho que as mães, a gente fica realmente muito indignada e muito preocupada com tudo isso, porque nós entendemos que não é necessário, não tem dados científicos que nos mostrem isso, e continuamos fazendo, expondo nossas crianças a isso. Mariana, e tu como psiquiatra, tu citaste um outro termo aí que me preocupa muito, né, sobre o tipo de geração que nós vamos criar, né? Eu noto aí, já tinha um pouco isso, mas quer dizer, eu vim lá de fora, entendeu? Quando a gente era criado para andar de pé no chão, para criar, não sei nem se era verdade ou não, mas anda de pé no chão para criar anticorpo, né? Vai tomar banho de chuva para, né, ser experimentado na vida, né? Tem um pouco de rudimento isso, mas que me parece que tem um valor por trás desse experimento. Tem um bom senso. É a cultura popular, o bom senso, mas que tem uma lógica por trás e fala tanto em ciência. Como eu estava te falando, nós temos que experimentar
nosso cérebro, e principalmente a criança, ela é muito sensorial. Então, tu botar o pé no chão, sentir a terra molhada, o cheiro. Quem não lembra do cheiro da chuva, da grama molhada, do banho de chuva, a sensação que teve na infância? Tudo isso fica muito presente no nosso cérebro e formam memórias importantes e que vão servir para alguma coisa. Se a criança não tem essas conexões na primeira infância, o cérebro acha que aquilo não importa mais e morrem. Elas não vão viver. Como eu digo, não tem vacina para isso. Então, não se recupera depois. Então, sim, é importante na infância a gente experimentar tudo isso, a gente ter essas sensações, ser exposto realmente a algumas dificuldades, claro, sempre com suporte e apoio dos pais. A gente não está dizendo para deixar a criança largada, não é isso. É aquele risco com segurança, aquele risco mensurado pelos pais, sabendo que é necessário para a sua própria autoestima. Tem coisa melhor do que superar um desafio por si mesmo? Pode ser com a ajuda do teu pai ou um amigo que estava do lado, mas você perceber que você fez por si. E o que acontece hoje em dia, né, Kleber? Ele também piorou muito com a pandemia. Eu tenho falado também sobre isso no meu Instagram e com, enfim, as pessoas que eu convivo. Os jogos, né, Kleber? O uso do celular, o uso do tablet, que, claro, foi uma ferramenta importante durante a pandemia, até para o ensino, né? Principalmente para os mais velhos, como a gente falou, para os mais novos é muito difícil, mas também despenca para o outro lado, então sempre tem que ter o equilíbrio. As crianças ficarem, gente, só no online, isso não interessa para o cérebro nessas experiências sensoriais que a gente estava falando. Então, ela também não se arrisca, ela não arrisca a própria pele, é um avatar que está ali, seja lá o que for. Fora isso, nós sabemos por nós mesmos, é viciante isso aqui, né? É viciante, então tu tá no joguinho, tu quer o like, tu quer sempre mais e mais, porque atua no nosso sistema de dopamina, que é o nosso sistema do prazer, da recompensa. Então, quem não gosta de ter um like, quem não gosta de ganhar num joguinho, tudo isso tem a ver também com os jogos de azar, em que a gente precisa de um desafio e tem a recompensa. Então, isso também é muito preocupante, porque as crianças, quanto menor, têm menos formado o seu autocontrole, que é tão importante, que é aquela, isso que eu estava falando, de tolerar a frustração, de saber que eu tenho que esperar, mas que eu vou superar. E os joguinhos não fazem isso, né? Isso você aprende na prática. Os joguinhos fazem com que ela queira cada vez mais e atrapalha todo esse sistema de recompensa e do autocontrole. Então, para também... O que se pode fazer para remediar os danos da pandemia? Tentar diminuir o uso de telas, especialmente do celular, dos joguinhos. Se for um tablet, que seja plataformas de leitura digital. Eu gosto muito da Elefante Letrado, que é de uma gaúcha, que a Sheila Pontobel, bem bacana. Tem muita leitura boa ali. Tem leitura até também em outras línguas, inglês ou narradas, histórias narradas, ou que seja um filme em família, agora no final de semana. Então, assistam um filme, mas com propósito, para se discutir depois. Tudo isso também melhora as habilidades socioemocionais das crianças e não tem aquele imediatismo de trocar o tempo inteiro que existe no celular e no YouTube. Sem contar em TikTok, que eu acho um perigo também para as crianças pequenas se expor nas redes sociais, que elas não têm todos os equipamentos, as ferramentas para lidar com tudo de negativo que vem. Os haters, vamos dizer assim. Tem, Mariana, quer dizer, o que tu está falando, uma certa cultura de asepsia, né? Até de higienismo, uma ideia meio pagã cá entre nós, de que não morreremos, não pegaremos doença, não... Isso não existe, né? Exato. Viver é se atirar um pouco para os riscos da vida, né? Sofrimento, tem que ter um sofrimento. Sei que a gente quer proteger os nossos filhos de tudo, gente. Eu, se pudesse proteger de tudo, mas proteger de tudo também é ruim. Acho que é isso que a gente tem que entender. É bom sujar, é bom cair, tem que ralar o joelho. Criança que só fica no iPad não rala o joelho, não anda de bici, não joga futebol com os amigos, não sua, não se suja. Concordo 100%. Tem que ter o sofrimento, a garra, o autocontrole, isso que são as ferramentas principais para a criança ter resiliência, para ela depois enfrentar o mercado de trabalho. São as habilidades que já li no Economic Forum, o outro Economic Forum para 2025, o que são as habilidades que os empregos vão exigir? São essas habilidades de garra, de empenho, não é saber decorar, é ter a vivência. Então, se a gente não expor a elas a um certo risco, não estou dizendo, gente, que é para arriscar as crianças, não é isso. Claro que tem que usar capacete, mas tem que ter também a vivência, a experiência, o conflito entre os colegas, né? Tem que saber dividir. Como é que vai aprender a dividir só jogando videogame, cada um no seu? Depois vai entrar numa empresa? Não tem isso, gente. É por isso que é tão importante, volto a dizer, a aula presencial,
sair um pouco do online, conversar muito com a criança, deixar que ela veja como você articula a fala, olhar nos olhos. Então, a leitura, ter livros em casa é um dos melhores preditores de que a criança vai ter um bom desenvolvimento intelectual, vai ter boas notas, porque mostra que os pais valorizam a educação, que leiam para os filhos, então estimula o vocabulário. Tudo isso são formas de a gente minimizar todos os prejuízos dessa pandemia, que as crianças são as maiores vítimas, na minha opinião, apesar de serem as menos infectadas. Mariana, nós estamos nos aproximando, doutora Mariana, nós estamos nos aproximando. Imagina, Mariana. Você é muito jovem, né? Vou te chamar de doutora. Não sou tão jovem. Mas... eu queria terminar te ouvindo uma última frase aí de um minuto e pouquinho que a gente tem. Tu falaste, Ampassan, aí sobre liberdade individual, né? Eu noto muitos pais, cá entre nós, passivos sobre a intromissão do Estado e de instituições para dentro da vida das famílias e até dos nossos filhos, e tudo bem, e a gente acaba delegando isso, daqui a pouco nos devolvem o direito a nossos filhos de 3 anos não usarem mais máscara, obrigado, governo, obrigado, escola, quando não, né? Quando a gente cede um direito, a gente é que tem que ceder, né? Os outros é que tem que nos pedir autorização. Essa consciência de liberdade individual também não pode ser afetada, né, Mariana? Exato, e isso que eu te digo, parece também que é mais fácil nós delegarmos algumas vezes essas coisas para o Estado, a gente não precisa estudar, a gente não precisa se interessar, porque dá trabalho, perde tempo, não é que perde tempo, na minha opinião, é um dever nosso como os pais, eu não conseguiria negligenciar isso para ninguém, muito menos para o Estado, delegar isso para ninguém, muito menos para o Estado, mas acredito que muitos pais se sentem seguros assim, eu não julgo eles, vamos dizer assim, mas eu acho que tem que ter uma conscientização que os nossos filhos, a educação deles, a saúde da nossa família é o maior bem que nós temos. Nós não podemos acreditar nos burocratas, que eles vão saber mais do que nós. Infelizmente, isso não é verdade. A gente tem que ter um esforço. É o que tu falou, a vida é sofrer um pouco. A gente tem que se esforçar para criar filhos melhores e uma sociedade melhor. Então, delegar certas coisas para quem seja, não me parece uma boa ideia. E o que me assustou também muito nessa pandemia, além disso, né, de querer que o Estado decida tudo por nós, é um querer se meter na vida do outro. Quer botar máscara no teu filho? Os que adoram patrulhar a vida alheia se deram super bem. Ótimo. Nossa, síndicos de prédios adoraram. Estava aqui, foi maravilhoso. Nossa, briguei com todos, mas enfim. Mudando de assunto, eu acho que a gente tem que ter também o direito de ter a liberdade. Tu quer botar no teu filho, Kleber, coloca. Tu não quer levar o teu filho para a escola, não leva. Mas deixa eu levar o meu. Deixa eu não botar no meu. Eu acho quer botar máscara no teu, bota. Né? Bota no teu cachorro, se tu achar que é importante. Quer correr na rua de máscara? Ok, eu não quero. Perfeito, exato. Eu acho que faz mais mal para mim do que bem, mas se você quer... Aí começa aquela discussão que não tem fim. Então, isso também me preocupou muito, né? Porque eu acho que a gente tem que respeitar a liberdade dos outros, mas também tem que ter as nossas respeitadas. E, além disso, Kleber, para finalizar, então, por que vacinar tantos adultos? Para que passaporte vacinal? Para que tudo isso se as crianças continuam sendo prejudicadas, continuam usando máscara, continuam não indo para as escolas? Então, a gente sempre fica naquela, mas vai vir e ela... Não, nunca acontece. Então, realmente, está cansativo e me indigna a passividade, realmente, de alguns pais em relação a isso. E eu aí, tu aqui, né? Mais alguns, nós vamos continuar verbalizando, lutando, criando consciência. E é infinito, é o que a sabe? gente pode fazer, né? É infinito, assim, porque realmente daí falar, mas vai pegar leitos de UTI, quem não se vacina, mas, gente, uma opção da pessoa, assim como o Kleber, eu não fumo, mas eu não fico falando para a pessoa, tu é tabagista, tu vai pegar quimioterapia, eu vou pagar tua quimioterapia, teu leite de UTI, tu entende? O gordinho, quem é obeso, também vai para a UTI, acaba tendo que sofrer mais intervenções, e nós não saímos por aí xingando quem come fast food, quer dizer, mas o Covid é transmissível, então é diferente. Não, se tu está vacinado, está protegido até por aí, porque se mostra também que tem, ainda mesmo assim, a transmissão, chance de pegar a doença, é claro, eu sou a favor da vacina, inclusive me vacinei, não estou querendo dizer isso, diminui sim a doença mais grave, mas continua tendo a possibilidade de transmitir. Sim, os estudos mostram, quero ver também quem mostra o contrário. Além de continuar a possibilidade de transmitir, tem a possibilidade de se infectar, então eu fico com muita dúvida também em relação a essa questão de tolher a liberdade dos outros.
Mariana, obrigado. Deus Nossa, nos acho que me abençoe, estendi. né? Não, foi ótimo. Deus nos abençoe. Obrigado aí. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu jeito de se Imagina. expor. Obrigada, e obrigada a você pela oportunidade, que venham próximas, porque, como a gente falou, o assunto é infinito. Quero conhecer tua esposa e Vamos a família. combinar. Vamos combinar, sem máscara. E um abraço para o Paulo Ebel, teu esposo, que eu já conheço, é um grande cara também. Obrigada, Já esteve obrigada. E um aqui ótimo também, final já de foi semana. entrevistado. Ah, é, ele me falou. E um final de semana ótimo para os seus ouvintes e para todos nós. Curtir a família, que é o melhor. Deus nos abençoe. O programa Outro Olhar é coordenado pela Critério Resultado em Opinião Pública e produzido pelos jornalistas Lucas Braz e João Vargas. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá.